Nós vamos ler todo este salmo e depois faremos a exposição. Salmo 36. Diz assim: ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia, e a seus olhos ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. As palavras de sua boca são malícia idólatra, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas o homem e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhe dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor Deus. Vamos curvar nossa cabeça mais uma vez, orar ao Senhor. Eu peço que você, com sua cabeça, diante da palavra nesse momento, vamos orar ao Senhor Deus. Senhor, esta é a tua palavra, que é viva e eficaz, e nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio. O que pedimos, ó Pai, nesta noite, neste momento do culto, ó Pai, onde agora nós nos calamos, nos aquietamos para ouvir a voz do Senhor, é que o Senhor nos pastoreie, e que nosso coração, Pai, possa acolher a tua palavra com mansidão, com alegria, com gratidão, ainda, Pai, que seja exortação, repreensão, admoestação, consolo, que nós possamos, Pai, com alegria recebê-la para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Queridos, quero começar esta noite, esse sermão, fazendo duas perguntas bem simples para nós nesta noite pensarmos. A primeira pergunta que eu quero fazer é: o que você teme? Talvez você tenha chegado aqui nesta noite com alguma preocupação, com algum temor, com algo que está inquietando o seu coração. A segunda pergunta é, ainda, quem você teme? A primeira é o que você teme e a segunda é quem você teme. Às vezes nós podemos temer uma circunstância ou pessoas. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite, mas às vezes a gente chega em uma situação e nós temos medo. Nós temos medo do que pode acontecer, nós temos medo do que alguém possa fazer. Então, o que você teme? Ou a quem você teme? Nós sabemos, queridos, que esse tema do temor, ou do respeito, ou do medo, não é muitas vezes debatido no meio de nós com frequência, mas nós sabemos que as Escrituras, ela trata o tema com frequência. Segundo as Escrituras, o temor, ele merece toda e total atenção daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Segundo as Escrituras, ela nos orienta, e ela nos admoesta, e ela nos exorta, ela nos convoca para nós termos temor, principalmente temor do Senhor Deus. E isso, irmãos, é importante, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As Escrituras nos diz que o temor do Senhor também é o princípio do conhecimento. E nós sabemos que o próprio Deus, o Deus Santo, a quem nós servimos, estamos aqui nesta noite, no dia do Senhor, Ele é o Deus que é dito pelas Escrituras o temor de Israel. Então, queridos, por causa
por causa da ausência de temor que nós vivemos e que a nossa geração vive, nós tornamos uma geração que ama mais as trevas do que e odeia a luz. Por causa da ausência do temor, o pecado em nosso coração ele é tolerado, e o pecado no meio das pessoas são tolerados, e o pecado no meio da igreja ele é tolerado. Por causa da ausência de temor, o homem hoje chamado moderno, ele celebra o pecado. Por causa da ausência do temor, o homem natural tornou-se o próprio Deus. Por causa da ausência do temor, nós lançamos a reverência devida ao Senhor, o nosso Deus. Essa falta de temor, irmãos, no contexto do mundo, ou melhor, essa falta de temor cria no mundo um ambiente que nos traz insegurança. Essa falta de temor, ela cria em nosso coração incerteza. E essa falta de temor, irmãos, ela tem chegado no seio da igreja do Senhor. De um lado, nós podemos perceber que nós vemos um avanço da maldade em nossa geração. Nós podemos perceber que avança-se um cenário de injustiça, de arrogância dos ímpios. Por outro lado, também podemos perceber a fidelidade imutável do Senhor, o nosso Deus. Essa falta de temor, queridos, que nós estamos falando de maneira introdutória, ela nos conduz ao engano, em que o homem natural, ele acaba se gloriando da sua própria justiça e da sua presunçosa independência de Deus. Essa falta de temor, ela vem sendo construída e ela provoca em nós um fundamento que nos afasta das Escrituras. E é esse o período que estamos vivendo. Nós somos uma geração que não tem mais temor. Nós somos uma geração que não tem mais respeito. Nós somos uma geração que pressupõe, por causa de todo o ambiente que vivemos, nós já podemos ter autonomia e independência. Quando olhamos esse salmo, irmãos, o Salmo 36, ele é muito especial neste momento, desta noite, porque ele vai destruir e ele vai rasgar esse véu ilusório que o nosso coração tem, de que nós temos controle da situação e de que nós podemos contornar todas as coisas a partir de um projeto, de um plano. Esse Salmo 36, ele vai não somente rasgar esse véu ilusório, mas ele vai apresentar um retrato honesto, profundo, da corrupção que há no meu coração e no teu, ou seja, a corrupção que há no coração do homem. O Salmo 36, irmãos, ele é um retrato digno daquilo que nós chamamos dentro da nossa teologia da total depravação, mas também, que no Salmo 36, ele é um retrato da majestosa beleza e da misericórdia do Senhor nosso Deus. O Salmo 36, irmãos, também é uma escalada ou uma escada de duas direções. A primeira direção, nós descemos as profundezas sombrias do pecado, e depois nós ascendemos aos céus da graça divina. O Salmo 36, ele é um retrato vívido desse conflito, que é feito em contrastes. Ele começa com análise crua da impiedade humana e termina numa exaltação profunda das perfeições divinas. E a pergunta que nós podemos fazer nesta noite, para o nosso coração, é: para onde temos olhado? Jonathan Edwards chegou a dizer, comentando sobre esse salmo: aqui se vê o abismo da depravação e o infinito oceano da bondade de Deus. Mas, irmãos, nós temos que considerar que o problema não é novo. O problema da falta de temor, da depravação do coração do homem, ele não é novo. O Salmo 36 também é uma denúncia solene da condição caída, do humana caída. Davi, inspirado pelo próprio Senhor Deus, ele vai nos revelar duas condições primárias neste salmo. A primeira é a corrupção absoluta de todo homem sem Deus. O que Davi vai fazer para nós nesse Salmo 36, ele vai nos apresentar o que é o homem sem Deus. E a segunda coisa que ele vai nos apresentar é a beleza da fidelidade e da suficiência de Deus nesse cenário onde falta temor. Então, meus irmãos, se nós não entendermos o contraste entre essas duas verdades, jamais entenderemos o Evangelho. Com isso em mente, eu penso, irmãos, que ao lermos esse salmo, como acabamos de ler e vamos estudar agora há pouco,
nós podemos perceber que ele está cercado por homem. Olhando Davi, no contexto agora mais próximo, nós podemos perceber na leitura de Salmo, que Davi é um homem cercado de pessoas ímpias, de pessoas perseguidoras, de pessoas traidoras e de pessoas enganadoras. E ele começa o Salmo refletindo sobre tais homens e a sua conduta, e vai refletir sobre a conduta, como se ele estivesse vendo a própria convocação da transgressão. Este Salmo, irmãos, para nós, quando Davi o escreve, Davi ele não somente vê um cenário de iniquidade, de depravação ou de perdição, mas ele vê também a própria transgressão sendo revelada sobre o que há no coração do ímpio. O que quer dizer isso? É que Davi, quando escreve esse salmo, ele vai mostrar para nós que a transgressão, ela vai mostrar o que habita no meu e no seu coração. Ou seja, o pecado revelado mostra o que habita no meu e no seu coração. E a partir desse cenário, queridos, nós podemos perceber que Davi vai construir um quadro muito triste da minha realidade, da sua, e de todos aqueles que estão constituídos nesse mundo em pecado. Ele vai mostrar um cenário de miséria do homem no seu pecado. Ele vai mostrar um cenário onde a impiedade habita dentro do homem, não de outro. Às vezes nós olhamos muito a impiedade do outro, o pecado do outro, mas Davi vai nos fazer ver que a impiedade, ela habita no meu e no seu coração, que a iniquidade, ela habita no coração do homem. E meus irmãos, esse salmo, sim, esse salmo, ele não é um hino leve, ele não é um salmo simples, de uma breve meditação, ele é uma expressão da doutrina, ele é uma expressão do temor, e ele é uma expressão da esperança que nós devemos ter. E eu quero dividir esse salmo, irmãos, em 3 blocos, ou em 3 movimentos. O primeiro se encontra do verso 1 ao verso 4, e eu queria falar sobre a depravação total do homem sem Deus. Do verso 1 até o verso 4, nós vamos estudar sobre a depravação total do homem sem Deus. Do verso 5 ao 9, nós vamos ver a fidelidade incomparável de Deus, segundo a sua misericórdia. A fidelidade incomparável de Deus, segundo a sua misericórdia. E o terceiro movimento é a oração do justo e o juízo final, do verso 10 ao 12. Repetindo, a depravação total do homem sem Deus, a fidelidade incomparável de Deus, segundo a sua misericórdia, e a oração do justo e o juízo final. Então vamos lá, do verso 1 ao verso 4, vamos ver a depravação total do homem sem Deus. Nós temos que perceber, irmãos, que o salmista Davi, ele vai começar este salmo com os olhos voltados ao seu contexto. Veja o que ele vai dizer no Salmo 36. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. Então Davi, irmãos, quando ele começa a escrever esse salmo, a primeira coisa que ele vai mostrar para nós e os seus olhos é nos fazer olhar ao contexto que ele está vivendo, o que há ao redor dele. E meus irmãos, ele observa que ao que há ao seu redor é um cenário de impiedade, ou seja, há um cenário de homens ímpios, de homens perversos e que não temem ao Senhor. Meus irmãos, e o que Davi vê, ele não é animador. Quando Davi começa a olhar, ele percebe que o cenário não é animador, porque ele faz uma declaração solene, uma declaração muito forte. Ele vai dizer: há no coração do ímpio a voz da transgressão. E aí, meus irmãos, nós podemos fazer uma pergunta nesta noite: e que voz é essa? Meus irmãos, essa voz, em primeiro lugar, ela não é externa. Quando Davi vai falar para nós, há no coração do ímpio a voz da transgressão, uma primeira coisa que nós podemos derrubar aqui, que não é uma voz externa. Como nós gostamos de fazer quando vemos o pecado do outro, ou quando pecamos, nós fazemos o quê? Eu só fiz isso porque o outro fez, eu só fiz isso porque você fez. Davi está dizendo o seguinte: em primeiro lugar, que a voz da transgressão, ela não é externa.
A voz da transgressão, meus irmãos, ela é interna, ela está dentro de nós, ela está no nosso íntimo, ela sussurra sugestões de maldade, ela traz palavras de rebelião contra os limites colocados por Deus. É interessante, meus irmãos, que a voz da transgressão é a voz que todos nós conhecemos. É uma voz que domina o ímpio, é uma voz que governa o ímpio, é uma voz que leva o ímpio ao engano. E meus irmãos, é interessante observar que Davi, quando ele vai fazer essa leitura, ele diz: olha, há no coração do ímpio, ele já começa a avaliar. Ele diz: há no coração do homem a maldade, há no coração do homem o pecado, há no coração do homem a transgressão. E essa voz, ela domina, ela está dentro de nós, ela sussurra. E irmãos, nós vamos ver depois, mas eu preciso deixar claro que a palavra voz aqui, na língua original, ela tem uma ideia de oráculo. Ou seja, é uma voz que vem com força e que proclama e que quer determinar o seu modo de viver. Eu penso que eu vou contar uma pequena ilustração que talvez as crianças vão lembrar. Vou falar só das crianças, porque os adultos não assistem isso. Mas tem um desenho de um personagem que é muito interessante, que ele está numa crise, e aí aparece um capeta aqui, né, do lado, capetinho, e depois aparece uma espécie de um anjo aqui do lado. E o anjo diz assim: olha, não faz isso não é bom. E o capeta diz: não faz, que nada vai te acontecer, nada vai te dar errado. O que Davi está dizendo, meus irmãos, é mais ou menos uma ilustração, ainda que seja pobre, é o que este cenário está nos favorecendo. Ele está dizendo que todo pecado começa em primeiro lugar no coração do homem, porque é o que sai do homem, é o que contamina, não é o que entra. Porque do coração do homem sai o adultério, a prostituição, a mentira, a lascívia e toda sorte de mal. E meus irmãos, esse pecado, essa voz que proclama a nossa consciência e fala ao coração, ela constrói, ela nos leva a um destino que é perigoso. Perceba, se Davi começa a mostrar o seu cenário, qual é o cenário? É de homens ímpios. E nesse cenário de homens ímpios, eles são dominados por uma voz da transgressão, porque transgressão, nós podemos ver, a transgressão ela sugere maldade, a transgressão sugere rebelião, e a transgressão ela quer quebrar os limites impostos por Deus. E aí Davi vai nos dizer que essa voz da transgressão, ela é interna, mas ela nos leva a um caminho. Em primeiro lugar, qual é o caminho que ela leva? Ela nos leva à ausência do temor de Deus. Porque, meus irmãos, olha o que ele diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. E olha o que a voz da transgressão cria: ela leva em nós a ausência do temor de Deus. Olha o que o texto diz: não há temor de Deus. Meus irmãos, a voz da transgressão, ela está presente no coração de todos nós. Mas, irmãos, uma coisa que precisamos destacar aqui é o temor de Deus que impede da gente obedecer à voz da transgressão. A ausência do temor me faz transgredir. É como um filho. Quando o pai diz, quando o pai não aprova uma situação e o aconselha, e ele mostra ausência de temor, respeito e reverência. Ele absolve a voz da transgressão e ele é subjugado pela voz da transgressão. Então, meus irmãos, o que não nos faz transgredir é o temor de Deus. Por isso que Davi diz que nele não há temor de Deus. Então, o princípio contrário é verdadeiro. Se a voz da transgressão quer me fazer quebrar limites, a maneira de não quebrar limites é estabelecer o quê? O temor do Senhor, segundo a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, e o ímpio não tem esse freio. Aquele que não teme ao Senhor não tem freio. É como um filho que sai de casa, é como um filho que deixa tudo para trás e vai viver dissolutamente na sua transgressão. Ele não está preocupado com o que seus pais pensam. A outra coisa que Davi diz, que não é só a ausência do temor de Deus que a voz da transgressão faz,
Mas quando a gente olha o verso 2, a voz da transgressão também ela nos leva ao auto-engano. Porque olha o que ele diz, porque a transgressão, olha a repetição, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Meus irmãos, veja, o ímpio é enganado pelo seu próprio pecado. Essa expressão, quando ele diz, olha, porque a transgressão o lisonjeia aos seus próprios olhos, ela está mostrando para ele, ela está enganando, ela está conduzindo a um caminho de pecado. E lhe diz, na sua iniquidade, não há de ser descoberta nem detestada. Queridos, ele está dizendo, olha que coisa que a gente já ouviu falar. Ele está dizendo que há um auto-engano. Esse auto-engano, essa transgressão lhe diz que ele é bom. Ela lhe diz que ele é especial. Ela lhe diz que ele nunca será descoberto, que ele nunca será detestado. Ele vai acreditar nessa própria mentira. Olha o que diz. Ela vai lisonjeá-lo aos seus olhos. Ela vai lhe dizer que a sua iniquidade, e aqui, meus irmãos, a palavra é iniquidade. É um comportamento que afronta a Deus. Não há de ser descoberto e nem detestada. Querido, isso aqui é uma abominação, é contra a vontade de Deus. Mas o que a voz da transgressão faz? Ela cria um auto-engano. Você não será descoberto. Queridos, não tenham o que esconder. Os nossos pais, quando pegaram contra o Senhor Deus, quando ouviram a voz de Deus, ou quando viram Deus chegando, eles tentaram se esconder. Porque tivemos medo. Não tem onde se esconder. O pecado, ele transgride, ele te dá uma autoconfiança. Vai, continua nesse caminho. Uma hora vão te aceitar, querido. Eu posso até aceitar. Você que está aqui pode até aceitar. Nós podemos até ser vencidos pelo cansaço. Mas deixa eu te dizer, o Senhor não se vence pelo cansaço. Porque Ele é santo. O teu pecado há de te achar. A terceira coisa que a transgressão nos leva, a produção de maldade. Olha o que diz o verso 3, olha o caminho que vai acontecendo. As palavras da sua boca são malícia e dolo. O que ele diz? Ele não fala mais de Deus. Ele só vai falar palavras maliciosas, palavras que vão ferir, palavras indecentes. A conversa dele é sobre a sua cobiça, é sobre o que está no seu coração. A gente vê isso, irmãos. Ainda que a Bíblia nos diga, a gente vê, às vezes somos cegos, mas a Bíblia, nós vemos isso. Vemos uma pessoa quando está afastada de Deus, ela não fala a respeito do Senhor Deus, ela fala da cobiça do seu próprio coração. Ela vai falar das aquisições que tem, dos sonhos que tem, dos desejos que tem, mas não há Deus no seu coração. E perceba, irmãos, que não é só isso. As palavras da sua boca, o salmista diz, são maldade e engano. Mas veja o que ele vai dizer no verso 4. No seu leito ele maquina a perversidade. Ele vai, deita-se em caminho que não é bom e não se despega do mal. A voz da transgressão, meus irmãos, ela leva a uma produção de maldade. O que sai da boca é perverso. Essa pessoa não se contenta e quando ela deita na sua cama, ela continua maquinando o mal, ela planeja o mal. Ou seja, irmãos, o ímpio fala o que é mal, planeja o mal, e ao deitar-se, ao andar pelo caminho, ele produz coisas perversas, e ele não rejeita o que é mal, é pelo contrário, ele abraça o errado. Pode ver, irmãos, uma pessoa longe de Deus, ela abraça o que é errado, e quando é exortada, ela não quer, porque o seu caminho já está traçado. Ela ouviu a voz da transgressão. E o que é interessante, irmãos, que o verso 3 e 4, ele traz um contraste. E que contraste é esse? É o contraste que é visto no Salmo 1, porque diz no Salmo 1, que aquele que medita na lei do Senhor, ele não anda, ele não senta, ele não se detém no caminho dos pecadores. E aqui não, o homem que ouve a voz da transgressão, ele vai se aprofundando, ele vai se conduzindo num caminho de iniquidade, ele não evita o mal, mas pelo contrário, ele se detém no mal. Em quarto lugar, o homem que ouve a voz da transgressão, ele se submete como se ela fosse a voz do Senhor.
vou fazer isso com muito cuidado e explicar. Porque agora veja, meus, é impressionante como Davi vê e como ele descreve falando do coração. Davi, ele usa aqui um oráculo de iniquidade, porque eu já falei que a voz, aqui a palavra voz, ela traz a ideia de um oráculo. E a palavra hebraica aqui usada para oráculo, que é voz, é a mesma que é empregada para oráculos divinos. Aqui, no entanto, é como se o próprio pecado estivesse o quê? Revelando o que habita no coração do ímpio. O mal que habita em nós, o mal que habita em mim, o mal que habita no seu coração. Então, quando Davi diz, olha, a voz da transgressão, ela traz a ideia, irmão, de que há um sussurro. A voz está dizendo quem você é. Quando você vai pecando, ele está dizendo o que é teu coração, o que você é. Então, meus irmãos, quando Davi olha para cá, a pergunta é o que ele vê. Meus irmãos, o que Davi vê, de maneira resumida? Davi vê o fundamento da impiedade. O homem que escuta a voz da transgressão, ele tem sua vida fundamentada na iniquidade. Davi está descrevendo, irmãos, esse quadro todo para dizer para nós o que ele está vendo. Ele está vendo o fundamento da iniquidade, o fundamento, desculpe, da impiedade, que é uma vida vivida sem considerar a Deus, sem reverência a Deus, sem tremor e sem temor. Aqui, meus irmãos, nós não temos uma descrição exagerada de pecados notórios. Temos um retrato do homem natural. Aqui nós temos uma visão de todo um homem fora de Cristo. Meus irmãos, aqui nós temos não uma sociedade somente que se corrompe, mas nós temos o coração revelado, transbordando na iniquidade. O pecado, irmãos, não é um erro apenas do outro. O pecado é uma rebelião voluntária contra Deus. Então, quando você se associa, quando você se enlaça em caminhos que ouve a voz da transgressão, você está caminhando no fundamento da impiedade. E é interessante, irmãos, olhar que a grande intuição de Davi é que a maldade, ela começa com a rejeição de Deus. Ele vai dizer, não há temor diante de Deus. Então, queridos, por mais que você diga assim, não, pastor, eu fiz isso, mas eu amo a Deus, eu temo a Deus, irmão, você já rejeitou a Deus, por isso que você já fez isso. Você pode até vir para o culto, você pode até sentar no banco, você pode provar os rituais litúrgicos, mas você está vivendo a voz da transgressão. O que você tem? O que Davi está dizendo, irmãos, é que a pessoa má, ela é caracterizada, acima de tudo, pelo fato que ela não leva Deus em consideração. Como o tolo do Salmo 14 que diz, o insensato no seu coração diz, não há Deus. A pessoa perversa, irmãos, vive como se Deus não existisse, recusando-se a acreditar que precisará prestar contas a Deus e vai ser julgada por ela um dia. Em resumo, irmãos, o que temos aqui? Nós temos, irmãos, a depravação total. Davi descreve não o comportamento do ímpio. Davi não está descrevendo, irmãos, o comportamento do ímpio. Davi está descrevendo o quê? O coração do ímpio, que leva à transgressão contra Deus. E, meus irmãos, a transgressão não é apenas algo que o homem faz, mas é algo que fala dentro dele. Davi, meus irmãos, ele nos dá aqui o princípio do pecado como uma força viva e reinante no coração daquele que ouve a voz da transgressão. O retrato aqui, meus irmãos, não é de outro. O retrato é do nosso coração. Se não for a graça, nós vamos fazer isso. O que precisamos então compreender, irmãos, é que o coração do homem é, em primeiro lugar, um abismo de engano, de ódio contra Deus. E que se não for a graça de Deus em Cristo Jesus, nós todos estaríamos nessa condição. O que precisamos entender então, irmãos, é que essa negação da graça e do temor, ela tem um impacto profundo na minha vida e na sua.
porque ela vai nos levar a viver a fonte de todo o pecado que vem do nosso próprio coração. O pecado, irmãos, sussurra na nossa mente e no nosso coração. O pecado, ele prega ao nosso coração. O pecado expõe, meus irmãos, uma cadeia descendente de transgressão contra Deus. Por isso, irmãos, o que Davi está nos dizendo é que esse homem é um homem fora de Cristo. É um homem sem Cristo. Meus irmãos, o que Davi está nos dizendo aqui nessa passagem, verso 1 ao 4, é que isso aqui sou eu e você fora de Cristo. Eu e você longe de Cristo fazemos isso. Os nossos filhos longe de Cristo fazem isso. As nossas filhas longe de Cristo fazem isso. Os nossos cônjuges longe de Cristo fazem isso. Os nossos vizinhos longe de Cristo fazem isso. Os religiosos também fazem isso longe de Cristo. Os políticos fazem isso longe de Cristo. E os jovens dentro da igreja, no tocante à sua vida, fazem isso porque nunca nasceram de novo. E qual é a aplicação, meus irmãos, que podemos fazer? Se você pensa, irmãos, que o problema do mundo é o político ou a sociedade, eu quero dizer a você que não é esse o problema. O problema do mundo está em Romanos 3. Não há temor de Deus. Não há quem busque a Deus. Irmãos, agora o que é constrangedor é que nós somos chamados para temer o Senhor. Não só no culto, mas em tudo que fazemos. Esse é o coração do ímpio. Esse foi o nosso coração. Até porque Deus nos alcançou por sua misericórdia. J.J. Stewart disse o seguinte, e quando ele vai comentar esse texto, ele traça esse fluxo de forma semelhante, concluindo que a própria consciência do ímpio é endurecida, de modo que ele faz o mal sem repugnância ou apreensão. Queridos, isso é total depravação. Cuidado, que voz você está ouvindo? A quem você está temendo? Você tem medo de não obedecer o seu coração? A Bíblia diz, irmãos, que o meu e o seu coração são desesperadamente corruptos. Segunda coisa, segundo ponto, a fidelidade incomparável de Deus, segundo a sua misericórdia. No verso 5 ao verso 9, irmãos, nós vemos Davi elevando os olhos, ele eleva os olhos da impiedade dos homens para a grandiosidade de Deus. Há uma mudança de cenário. No verso 5, olha o que ele vai dizer: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Meus irmãos, é interessante que Davi agora, ele vai construir um novo cenário. Ele vai deixar de olhar, lembra que ele olha no início? Quando ele olha ao seu redor, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Mas agora, irmãos, ele vai olhar para a grandiosidade do seu Deus. E quando ele vai olhar, meus irmãos, ele traz uma mudança brusca de reflexão sapiencial. Porque agora do verso 5 até o verso 9, há uma estrutura sapiencial. Ele vai começar a escrever e ele vai começar a falar como os ditos de Provérbios. Ele vai dizer: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Ou seja, Davi agora vai estabelecer um contraste imenso. E que contraste é esse? Davi agora vai estabelecer que o homem pequeno, perverso, em sua cama sombria, estão agora diante do Deus que é majestoso. Davi vai mostrar os atributos de Deus que alcançam os céus e descem até as profundezas. Aqui, meus irmãos, Davi agora faz o que? Ele olha para cima, porque quando ele olha para o seu lado, ele só vê a voz da transgressão, porque as pessoas que estão do seu lado transgridem e pecam contra Deus. Mas quando ele olha para cima, quando ele vai olhar para Deus, o cenário muda. Ele sai da caverna do pecado e ele vai contemplar os céus da fidelidade divina. A virada do salmo, irmãos, ocorre no verso 5. O salmista ergue os olhos e contempla a Deus. E aqui, meus irmãos, é interessante que contemplar a Deus muda todo o cenário. E aqui, meus irmãos, é isso que surge uma palavra preciosa, porque Davi vai dizer o seguinte: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e até a nuvem a tua fidelidade.
Irmãos, aqui nós encontramos uma expressão na língua hebraica, a tua benignidade, chamada Shesed, ou então que em algumas traduções traz misericórdia. E aqui, meus irmãos, Davi, ele vai agora contemplar a Deus. E essa palavra, ele vai ressaltar os atributos de Deus. E quais são os atributos de Deus que ele vai ressaltar? Quando a gente começa a olhar no verso 6 até o verso 9, ele vai destacando: a tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas o homem e os animais, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da sua casa, e na torrente das suas delícias lhe dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Meus irmãos, o que Davi está falando? Ele está falando de uma palavra hebraica que é chamada Shesed, que quer dizer o seguinte: pacto, aliança. Essa palavra traz a ideia de amor leal. Essa palavra traz a ideia de aliança. Quando ele fala de benignidade, quando ele vai falar desse contraste, então ele vai falar a benignidade do Senhor, ou seja, a aliança, o amor pactual de Deus. O que ele faz? Se a transgressão leva o homem para longe de Deus, o que a benignidade de Deus faz? Em primeiro lugar, irmãos, a benignidade de Deus, ela derrama misericórdia sobre os seus. Veja o que diz o verso 5. Ele vai falar na parte B, ele vai usar uma expressão que aqui é do caráter e dos atributos de Deus: fidelidade. Ele diz: a tua fidelidade sobe, ou melhor, a tua fidelidade até as nuvens, chega até os céus. Meus irmãos, ele está mostrando o quê? Que Deus é fiel, não só na sua natureza, mas também a nós. Quando Davi vai falar de fidelidade, Davi traz uma abrangência. Ele está mostrando para nós que Deus, na sua benignidade, a sua benignidade vai chegar até os céus, até as nuvens. A tua fidelidade traz a ideia de que o Senhor, ele não é só fiel à sua natureza, mas ele é fiel, providente àqueles que esperam nele. Davi, ele olha a maldade do homem, ele vê a transgressão e ele se alegra. Irmãos, uma maneira de se alegrar no contexto de tribulação é olhar a fidelidade de Deus. Davi vai olhar a fidelidade de Deus. Outra coisa, ele vai olhar a justiça de Deus. Ele vai dizer assim: olha, a tua justiça, no verso 6, é como as grandes montanhas. Ele vai olhar os juízos de Deus. Os juízos são como um abismo profundo. E meus irmãos, Alan Herman vai dizer o seguinte: em um agudo contraste com as descrições do perverso, está o amor pactual do Senhor. A ideia do versículo 5 é muito semelhante àquela do início do Salmo 89, que proclama os prodígios da graça de Deus, demonstrado em sua aliança com Davi. Ambos, o amor e a fidelidade, descrevem o imutável compromisso de Deus, sua total dependência de manter a sua palavra empenhada, está além da capacidade humana de compreender a extensão do seu amor. O que Davi diz? Se a voz da transgressão lhe leva a pecar, ele vai fazer o que? Ele estabelece um contraste. O compromisso de Deus, ele é imutável. A fidelidade de Deus, e Deus se empenha para cumprir essa fidelidade. Por isso que ele usa céus e terra, benignidade e fidelidade. E meus irmãos, essa palavra que Davi usa, que nós aqui chamamos de, falando na língua hebraica, é Shesed, quer dizer o seguinte: essa palavra que junta é benignidade e misericórdia, ela traz sentido de um amor fiel, de um amor pactual, de um amor leal, de um amor comprometido, um amor que não vai falar comigo nem com você. Meus irmãos, o que isso quer dizer? É que Deus vai preservar a mim e a você. Olha o verso 6 que ele diz: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Quando a transgressão te destrói, Deus preserva. Ele continua dizendo que essa graça, essa bondade, esse amor pactual, ele nos dá satisfação abundante. Olha o que diz no verso 7: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos do homem se acolhem aonde? À sombra das tuas asas. O Filho de Deus, irmãos, ele vai repousar e vai descansar no refúgio do Senhor, à sombra das asas do Senhor, e não na voz da transgressão. E Davi vai se pastoreando, irmãos, dizendo: olha, os que buscam, os que têm o amor pactual do Senhor, têm satisfação abundante,
porque estão debaixo da sombra do Senhor. E aqui, meus irmãos, é um paralelo, porque a árvore da transgressão, ela não tem sombra, as suas raízes não são profundas, e quando vem o vento, ela dispersa. Mas o amor pactual de Deus, irmãos, usando a figura do Salmo 1, que leva o homem a meditar na lei do Senhor, ele tem raízes profundas, as suas folhas não secam, não murcham, mas produz frutos e sombra para os seus. E ele vai dizer ainda que esse amor pactual é o que leva à fonte da verdadeira vida e da luz. Olha o que diz o verso 9: pois em ti está o manancial de vida, na tua luz vemos a luz. Irmãos, só existe vida em Cristo Jesus. Eu vou repetir para você que está aqui nesta noite: só existe vida para você em Cristo Jesus. Longe de Cristo você vai ouvir a voz da transgressão, e longe de Cristo você vai ver a sua total depravação, o seu próprio pecado, porque Cristo é o manancial de vida. E aí, meus irmãos, Davi vai começar a distinguir que Deus, ele não apenas julga, mas Deus também acolhe. Porque quando a gente vai olhar, ele diz assim: estão debaixo das asas, isso é providência. Ele vai dizer que a gente tem nele um manancial de luz e vida, plenitude. Que contraste, irmãos, nós encontramos aqui. Enquanto os ímpios se enganam e descem na sua própria espiral de trevas, os que confiam no Senhor encontram proteção, provisão, abundância de luz. Irmãos, e quem é a nossa proteção? Quem é a nossa provisão? E quem é a nossa luz? Quando a gente olha João capítulo 1, no verso 4 a 5, ele vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Somente os que estão em Cristo, irmãos, alcançam a misericórdia do Senhor, a proteção, a plenitude, a luz, a vida, ou seja, o Shezed de Deus, o Cristo encarnado. Meus irmãos, Cristo é o nosso manancial. Eles, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Cristo é a luz. O texto de Mateus diz que onde havia sombras e trevas, resplandeceu-lhes a luz. Meus irmãos, esse versículo cumpre o que Deus diz a respeito dele. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará na luz. Quando você escuta a voz do seu coração e a voz da transgressão, o seu caminho é de morte. E Davi diz que esse é o cenário que muda. E quando ele olha para a fidelidade de Deus, ele se sente protegido, cuidado, ele vê a luz, ele vê plenitude, ele vê providência, ele vê consolo, ele vê amparo, porque ele está onde? Nos cuidados do Senhor. Irmãos, que contraste lindo! Enquanto a voz da transgressão diz para o homem, enganando a ele, que ele vai se dar bem, quando ele vai se dar mal, porque o que é transgressão, se não é um pecado contra o Senhor Deus, e o que é pecado, se não é transgressão? Mas aqui Davi, ele, em vez de olhar só para esse cenário, ele vai olhar para Deus. E irmãos, nós somos uma geração que é carente de olhar a Deus. Nós somos uma geração que não tem temor, que não olha para Deus. E Davi aqui, ele vai olhar para o Senhor e diz: tu, Senhor, preservas. Como é preciosa, Senhor, a tua benignidade. Por isso os filhos do homem se acolhem à sombra das tuas asas. Irmãos, aonde nós estamos nos escondendo? Nós estamos nos escondendo em Deus. Nós estamos no forte amparo dEle. Hoje estamos seguindo o curso do nosso coração, a voz da transgressão. E quando chega, irmãos, no verso 10 ao 12, Davi faz uma oração do justo. E essa visão do salmista, irmãos, a respeito de Deus, o leva a clamar. Essa é a oração do justo. E nós podemos dizer duas coisas que Davi faz agora, finalmente, aqui. Ele estende, olha o que diz o verso 10: continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Meus irmãos, olha a oração do justo. A oração de Davi aqui, veja, não é uma oração
na qual ele agora apresenta um cenário de que acabem com esses iníquos, acabem com esses homens que ouvem a voz da transgressão. Mas, irmãos, essa palavra continua, na língua original traz a ideia também de estender. Quando ele olha a fidelidade de Deus, o amor de Deus, agora na parte final, na sua oração do justo, e com um olhar para o juízo final, ele vai fazer o que? Ele vai dizer: Senhor, estende a tua misericórdia aos que te conhecem. Ele faz um apelo: continua, Senhor, a tua benignidade. Meus irmãos, quando ele olha a voz da transgressão, quando ele olha o comportamento ímpio, quando ele vê os atributos de Deus, o que ele faz? Ele vai fazer o que é correto para aqueles que temem ao Senhor. Ele vai dizer: Senhor, estende, continua derramando a tua misericórdia. Ele não se dá a murmuração, ele vai se deleitar e pede: Senhor, continua, estende a tua benignidade aos que te conhecem. Olha o pedido dele, não é só para ele, mas para aqueles que amam, e a tua justiça aos retos de coração. Ele clama, ele pede, a oração do justo é essa: Senhor, continua, porque ele não quer, irmãos, que aqueles que amem ao Senhor ouçam a voz da transgressão. Mas olha o verso 11, o que ele diz: não me deixe ser esmagado pelos soberbos. Ele diz: não me calque o pé, não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Meus irmãos, Davi sabe que essa realidade ao seu redor é dura. Ele sabe que é uma realidade presente. Mas ele, meus irmãos, ele diz: Senhor, estende. E no verso 11 ele diz: olha, não me deixe ser esmagado pelos soberbos. E quando chega no verso 12 ele diz assim: tombaram os obreiros da iniquidade, e estão derruídos, e já não podem levantar-se. Meus irmãos, essa é a oração do justo. Davi sabe que Deus pode preservá-lo no meio do caos. Davi, ele tem um cenário, uma visão muito bela dos atos da soberania de Deus. Ele não deixa seu coração se desviar da benignidade. Ele: Senhor, continua abençoando. Senhor, não me permita, não me deixe ser esmagado. E ele, Senhor, ele olha assim: olha, os obreiros da iniquidade caem, eles estão sendo derrubados, eles não podem se levantar. Senhor, é o caminho desse caos, o caminho da oposição a Ti, o caminho da arrogância desses homens, levou-os a serem derrotados. Por que isso, irmãos, que Davi está falando? Porque Davi está olhando como justo, e como justo ele está olhando: os arrogantes sofrerão diante do Senhor. Querido, nós podemos estar dentro da igreja e ser arrogante. Nós podemos estar dentro da igreja e tratar o irmão com indiferença, com soberba, porque nós queremos amar a voz da transgressão. Mas olha o que Davi diz: e esses homens, na sua insolência cairão, eles tombarão na sua iniquidade e serão derrubados e não poderão se levantar. Por isso Davi pede: Senhor, continua me abençoando, continua cuidando de mim. Meus irmãos, qual é o princípio aqui? O justo sabe, meus irmãos, aquele que ama a Deus, que é justificado em Cristo Jesus, ele sabe que ele depende de Deus até o fim. Não é ele que tem a palavra final, eu e você dependemos de Deus até o fim. O justificado ou o justo, ele não confia na sua própria força. É por isso que ele diz: não me calque o pé da insolência. É por isso que ele diz: nem me repila a mão dos ímpios. Porque, meus irmãos, ele sabe qual é o destino do ímpio. Se você sabe qual é o destino do ímpio, por que você quer ouvir a voz da transgressão, meu filho? Por que, meu irmão, você quer continuar ouvindo a voz da transgressão? A mão de Deus, ela é pesada, irmãos. A mão de Deus, ela é destruidora. Ela acaba. Porque o nosso Deus, assim como Ele é amoroso, como essa geração pode dizer: ah, Deus ama, irmãos. Deus não somente ama, mas Deus pesa a mão. É tanto que as Escrituras nos diz que Ele nos livrou da ira dEle por meio de Cristo Jesus. Não queira, meu querido, cair na ira de Deus.
Não quero ouvir a voz da transgressão, porque Davi diz que ao final, esses que estão longe da sombra das asas do Senhor, que estão longe da misericórdia de Deus e da benignidade, esses homens vão cair, esses homens não se levantarão, esses homens não se recuperarão, porque o juízo é certo, o fim é irrevogável, o Senhor é paciente sim, mas Ele estende a mão, Ele oferece refúgio sim, mas no dia do juízo, o ímpio cairá, e não haverá quem o levante. Meu querido, o dia que se chama hoje, é o dia para se arrepender dos pecados. Irmãos, nós somos por natureza temerosos, sim. Tememos o futuro, tememos as doenças, tememos a morte. Mas, irmãos, o Senhor nos chama não a temer essas coisas, mas temer apenas a Ele. Porque naquele grande dia, você vai querer, como dizem Provérbios, haverá um dia em que você se quebrantará e não haverá mais salvação. Até quando, meu irmão, minha irmã, nós vamos andar com corações duros diante do Senhor? Se você está longe, eu quero dizer, tema a Deus, volte para Ele. Se você teme ao Senhor, eu quero dizer, não tenha pavor. Não. Se você teme ao Senhor, temam com amor servil, temam com reverência filial, e você vai descobrir, irmãos, aquilo que Davi descobriu, o amor fiel de Deus. Eu sei que você já descobriu, porque quando olhamos para Cristo, nós já temos o amor dele, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, Cristo é a expressão máxima de Shesed de Deus, da sua misericórdia. O próprio Deus não poupou o seu Filho. Como não dará a Ele todas as coisas, os cuidados que merecemos? Mas o que nós precisamos ter, irmãos, é temor do Senhor. Então, o Salmo 36 termina com: como é que a gente pode olhar o Salmo 36? O Salmo 36, irmãos, é um grito da alma. Ele nos mostra quão profundo é o abismo do pecado e quão profundo é o amor de Deus. Mas não há meio termo, irmãos. Ou você é como um ímpio e não teme a Deus, ou você é aquele que se abriga nas suas asas. E hoje eu te digo, volte para Cristo. Se você está cantando, sorrindo alegremente, tudo aparentemente bem, mas você sabe que o seu coração está ouvindo a voz da transgressão, corra para Cristo. Volte para Cristo. Não confie no seu coração. Não confie na sua religiosidade. Não confie porque você é presbiteriano. Volte para Cristo. Confie na cruz. Confie na misericórdia. Meus irmãos, quando a gente olha para a cruz, o que a gente vê? Uma cruz vazia. Porque Ele já não está mais lá pregado. Mas Ele venceu. Ele ressurgiu. Por isso nós estamos aqui. E porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. E que isso seja, irmãos, um referencial para temor no nosso coração. Que nós não sejamos uma igreja dada à voz da transgressão. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações e a Ele seja a glória para todos sempre. Amém.